Oi, gente, eu sou a Bruna Tedi e hoje a gente vai falar... Ué? O que aconteceu? O que tá acontecendo, gente? Olá, bem-vindos ao Dia das Bruxas. Vocês estão preparados? Oi, gente, se assustaram, né? Ó, não, calma, é porque hoje, em homenagem ao Halloween, a gente vai analisar e desvendar problemas de saúde mental de 3 personagens. O primeiro é o Arthur Fleck, mais conhecido como Coringa ou Joker. O segundo é o Dexter, que é um serial killer aí altamente centrado. A terceira personagem é Annie Wilkes, que é uma fã malucona e ela é considerada a maior vilã humana das histórias do Stephen King. E para falar sobre isso, eu vou conversar com Emanuel Messias, que é psicólogo e também cinéfilo e super fã de filme de terror. Bom, então vamos começar falando dele, Emanuel, do Joker, do Coringa. Que problemas de saúde mental que a gente consegue identificar nele, assim, ó, de bate-pronto? É sempre muito difícil a gente analisar um personagem de ficção, né, a partir de conceitos que são científicos, até porque assim, a ficção ela tem uma narrativa que é feita para chamar a atenção de um público maior, né? Sim. Então a gente não pode, lá na narrativa, transportar de maneira fria e crua, de fato, transtornos de saúde mental. Não então, dá para levar o pé da letra. Não dá para né? levar o pé da letra de jeito nenhum. Primeiro que nem chamaria a atenção do público. Então, assim, o que dá pra gente dizer do Joker, do Coringa, é que ali tem uma série de aglutinações, de uma série de transtornos psicológicos e transtornos mentais representados em uma única figura. O Joker ele é muito mais uma representação do adoecimento geral da sociedade em que a gente vive do que propriamente um único transtorno específico colocado em um indivíduo. Porque quando o Joker foi lançado, se falou muito do problema de um problema que é neurológico, que não é psicológico nem psiquiátrico, que é a síndrome pseudobulbar, ou pseudobubonar, que seria... Pseudobulbar. porque tem a ver com a região do pé do cérebro chamado bulbo. Bulbo, Isso. tá, então é pseudobulbar. Isso. Pseudobulbar, é um pouco difícil, mas o que é o pseudobulbar? Explica. Seria uma disfunção que a pessoa perde o controle neurológico sobre a atividade do choro e do riso. E gera preconceito E gera também, preconceito, né? dos gera outros. dificuldade, mas acabou que isso se tornou um atrativo, mas o filme não é sobre isso. Eu diria que o Coringa ele é muito mais uma representação ficcional de um conjunto de problemas, de adoecimentos que são comuns na nossa sociedade, do que você conseguir olhar para ele e dizer, essa pessoa ele tem um diagnóstico psiquiátrico. Coringa, na verdade, é uma pessoa espremida contra a barreira da civilização, que levam ele literalmente até o limite de sofrimento do que um ser humano pode aguentar, até chegar no final e ele já não ter mais forças para segurar isso que a gente chama de civilidade. Não? Então, aí daí para frente é o que a gente chamaria de barbárie, né? Aí ele entra, de fato, em uma crise de violência. Sim. Né? E que fique claro, pessoas com transtornos psicológicos, elas não têm propensão à violência. O caso do filme mostra alguém propenso à violência por um somatório de fatores, dos quais os problemas psicológicos e psiquiátricos são um deles. O resto é um contexto cultural em que o sujeito Sim, está tem inserido. muitas coisas em volta. No caso do Joker também, tem uma questão que a gente pode aí levar pro bullying, né? Que ele era um cara que era excluído, né? Era excluído, as pessoas tiravam sarro dele, meio que desqualificavam ele. Isso a gente vê também como um gatilho, inclusive até tragédias que acontecem na vida real, né? Tipo, pessoas em escola, alunos em escola que matam, sempre tem quase sempre, né, tem esse histórico, né, de exclusão. Isso a gente chama, dentro dos estudos em ciências da psicologia, a gente chama de impulsividade, né? Então, assim, veja, se você está submetido a estresses muito fortes, basta um empurrão para você atravessar a linha essa linha da normalidade, entre aspas, né? Sim. Então, sim, um adolescente submetido a violências, bullying, etc., a chance de ele, em algum momento, atravessar essa linha da normalidade é muito forte, assim, é muito grande, né? E isso a gente pode ver em outros personagens da literatura e da ficção também. Falando em outros personagens, vamos falar agora de Dexter. Dexter, que é uma série que fez muito sucesso e que conta aí a história de um assassino que
matava, na verdade, assassinos de pessoas inocentes. Então ele era meio um justiceiro, entre aspas, né? O que tá aí por trás dele? Porque tem isso, é um personagem que, apesar de tudo, você torce por ele, né? Então é muito louco também o que gera. O que a gente pode identificar no Dexter? Os vilões, eles costumam ser melhor escritos que os mocinhos e as mocinhas das histórias. Isso acho que não precisa ir muito longe para perceber que a gente tem um certo fascínio pelos vilões, assim. Isso tem a ver com o grau de profundidade que um vilão tem. O Dexter é um personagem muito complexo, né? Salvo as últimas temporadas, que a gente tem que fazer... E o final também, pelo amor de Deus. Resolveram dar uma estragada no personagem. Aquele Dexter da primeira e da quarta temporada, que são talvez as mais icônicas, né? A primeira temporada, que é o que você entende o que é o sociopata ali, o que é o psicopata, e a quarta, que é quando ele bate de frente com um psicopata tão perigoso quanto ele, né? Que é o Trinity, que é aquele cara que tinha um ritual de matar 3 pessoas, ficar um time sem matar ninguém, matar mais 3 pessoas. O Dexter, de fato, é uma representação do transtorno de personalidade antissocial, que é o termo técnico que a gente usa na psiquiatria e na psicopatologia. Esse termo psicopatia, ele não é mais usado, tá? Isso é importante que as pessoas saibam, mas ele é um termo que é difícil abolir da cultura. Então, o Dexter ele possui um transtorno chamado transtorno de personalidade antissocial, mas ele tem uma característica que não é só psicológica, que é uma característica jurídica. Ele também é um serial killer. Então, são duas coisas que são diferentes. Algumas pessoas têm transtorno de personalidade antissocial e não se tornam serial killer. Outras pessoas são serial killer e não têm transtorno de personalidade antissocial. Tá. Aí, eu sei que aqui o meio de campo fica embolado, né? É bem embolado, porque daí o que leva a pessoa a ser um serial killer não tem a ver com transtornos mentais? Não. Vamos lá. Vamos lá, explica. O transtorno de personalidade antissocial, ele é caracterizado por uma forte ausência de empatia e incapacidade de compreender a moralidade do ambiente. Sim. Isso torna a pessoa mais propensa a ser uma pessoa violenta. Porque se eu não entendo que eu estou te fazendo mal, o que me impede de te fazer mal? Nada. Sim. Porque eu não tenho culpa, eu não estou entendendo que isso é ruim. Porém, o caso do Dexter, o pai dele cria uma série de regras para que, devido ao fato de ele não entender isso, ele cumpra aquelas regras racionalmente, de maneira lógica. Na série, o pai dele, olha, você é um cara que tem essa inteligência acima da média, etc, etc. Então vamos direcionar essa incapacidade que você tem de compreender a moralidade cultural para você vai caçar assassinos de pessoas inocentes, você vai caçar os outros serial killers. Ele se torna um serial killer não porque ele gosta de matar, mas porque ele tem uma regra para seguir. O Dexter é muito mais uma missão que ele tem que cumprir. Fica uma coisa bem metódica. Deixada pelo pai dele, exatamente. Porque ele em si, ele não tem sentimento nenhum, nem de bom, nem de mal. Ele não expressa sentimento. Ele nem é uma pessoa boa nem ruim. Ele é o máximo de neutralidade que pode acontecer. Mas ele tem uma missão deixada pelo pai dele. Ele vai caçar os outros. Assim. Isso o transtorno de personalidade antissocial não é a mesma coisa que um serial killer. Serial killers são pessoas, juridicamente a definição, pessoas que matam pelo menos 3 pessoas seguindo lógicas de ritual. Isso é um serial killer. A questão do ritual não está também ligada à psicopatia? Não. As pessoas mais ritualísticas são as pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo e não transtorno de personalidade antissocial. Só que o Dexter é um personagem complexo. Do meio para o fim tem a Rita, tem uma série de emoções que ele começa a apresentar, né? Ele se apaixona. Ele se apaixona, ele tem um filho. Né? E aí a série é muito boa por isso, porque o Dexter é um personagem muito profundo. Né? Ele não é um indivíduo. Ele, em algum momento, ele entra em conflito com as próprias regras que o pai dele deixa para ele. Ele já não sabe mais se ele precisa seguir aquelas regras ou fazer as próprias regras dele. Né? E acho que a gente tem um pouco disso também, né? De certa forma, a gente tem os vilões, eles são tão fascinantes para nós porque tem algo nosso ali na vilania que a gente não pode expressar socialmente, mas pode aparecer na literatura. O Freud tinha uma expressão para isso, ele dizia que a perversão é a negação da neurose. Assim. Nós neuróticos que seguimos regras, a gente tem uma tendência muito forte a se apaixonar, se fascinar por quem não segue regra. Annie Wilkes, que é a personagem do filme Louca Obsessão, filme dos anos 90, que conta a história de um escritor que terminou de escrever um romance e aí ele sofre um acidente de carro, ele tá com o livro ali, né, com o manuscrito ali dele, e uma enfermeira vem salvá-lo.
né? Aí todo mundo fala, nossa, perfeito, uma enfermeira foi salvar o cara do acidente. E ela leva ele para casa e começa a ter uma relação porque ela descobre que nesse romance dele, aí a gente tem spoiler, mas enfim, é um filme conhecidíssimo. Não, passou de 10 anos, não é passou mais de 10 spoiler. anos, não é spoiler, boa. Ela descobre que a personagem que ela gostava morre nesse livro novo e ela não quer que isso aconteça e isso acaba virando um gatilho para ela ficar ali torturando ele e ter uma relação completamente fantasiosa nesse filme. Você, seu sujeito imundo, como você pôde? Ela não pode estar morta. Misery Chastain não pode estar morta. Então a gente tem ali traços de uma psicose, de um tipo de psicose chamada erotomania, né? O que Erotomania. É um nome esquisitinho, né? O que é erotomania? É a fantasia paranoica de que você tem um relacionamento com alguém que você não tem. Isso acontece com bastante gente na internet, que eu tô namorando com a pessoa, mas só a pessoa não sabe. Exato. Só que no caso da Annie Wilkes ainda tem assim, todo o contexto que o filme é colocado para que isso aconteça. Porque assim, a partir do momento que ela percebe que o mundo não é sobre ela desconta toda a frustração dela em cima do escritor que ela achava que estava escrevendo a vida dela. Então isso, de fato, a gente faz muito isso na internet. Assim, a internet aproximou tanto a gente que de fato você parece ter relações, e aí eu não estou falando necessariamente relações amorosas, mas relações afetivas, com pessoas que nem sabem que você existe, que é o caso do Louco Obsessão. Ele descobre que ela existe durante o processo de tormento que ele passa o filme inteiro, né? Mas aí como é que vira essa chave? Como é que chega nessa violência? Quando a gente é rejeitado, a gente tem que lidar com, eu vou recorrer ao Freud de novo, com um elemento chamado luto. O luto é o tempo necessário que a gente precisa para ressignificar o fato de que alguma coisa não nos pertence mais. Esse luto ele tem vários destinos. Algumas pessoas dão um destino mais violento para eles. Então, às vezes, algumas pessoas transformam essa frustração em violência. A gente pode voltar lá para o Coringa também. Faz um link entre os 3 personagens, na verdade. Sim. Todos os 3 personagens reagem à frustração com violência. Infelizmente, isso é uma característica da nossa sociedade. Da sociedade que a gente vive. Está cada vez mais visível que a nossa capacidade de lidar com frustração está reduzida e quanto menos capacidade a gente tem de lidar com frustração, mais tendência a gente tem a dar respostas violentas a essas frustrações. É uma lupa do que acontece na sociedade. Desses 3 exemplos que a gente pegou, o Joker e o Louco Obsessão são mais lupas para a nossa sociedade do que o Dexter. O Dexter, ele é uma lupa para uma situação da cultura pop atual, que é o fascínio pelos vilões. Agora, para a nossa sociedade, acho que o Joker e o Louco Obsessão é uma lente de aumento que eu acho muito interessante para você analisar o que a gente vive. Desde a incapacidade da Annie Wilkes de lidar com as frustrações, com o fato de que ela não é a personagem principal do mundo, e aí entenda-se o mundo naquela história como livro, né? Para o Joker, que é um sujeito que sofre todos os tipos de pressões sociais possíveis, desde a falta de dinheiro, a falta de interesse amoroso, a incapacidade de se relacionar com outras pessoas, o bullying. Esses 2, eu acho que eles são mais lentes de aumento para entender as consequências dos problemas sociopsicológicos que a gente vive do que necessariamente o Dexter. O Dexter ele realmente é mais ficcional. Desses 3 que a gente conversou aqui, ele realmente está mais perto da ficção. Os outros 2 não, são exageros de coisas que acontecem no cotidiano. E aí, curtiu o nosso vídeo? Então, você pode compartilhar com seus amigos e também aproveita e dá um like e se inscreva no nosso canal. Um beijo, até a próxima!